Meu nome é Márcia, eu tenho 52 anos, sou casada e mãe de 2 filhas. Dia 31 de março de 2024, eu estava na praia com minhas filhas, quando eu olhei para o meu seio e ele começou a inchar. Eu achei muito estranho aquilo naquele momento, até pensei, será que eu peguei alguma infecção aqui na praia? Mas jamais eu pensava que seria um câncer. E aí eu fiquei procurando, não ficava procurando somente num médico, ia em outros para ter uma segunda opinião, até que uma médica chegou à conclusão que, antes mesmo da biópsia, que era câncer de mama. Aí eu fiz um outro exame de rastreamento, onde mostrava que não estava só na mama direita. Estava no pulmão, estava na garganta, estava nas axilas. A gente, quando recebe um diagnóstico desse, ainda mais sendo mãe, a gente já pensa que vai morrer. Ainda mais tendo metástase, né? Então, hoje a minha vida é ir para médico, exames, quimioterapia. Aí eu fiz 1 ano de quimioterapia, de outubro do ano passado até outubro desse ano, quando fez uma nova biópsia e percebeu que aquela quimioterapia não estava respondendo, até precisar retirar toda a mama. Quando retirou toda a mama, foi feita essa nova biópsia, e aí viu que realmente não era mais aquele câncer, era outra, como houvesse uma mutação, coisa difícil de acontecer, que para eles médicos, eu vejo que eles estão assim totalmente perdidos na busca pelo tratamento correto. Os conflitos são tristeza, medo, preocupação, não saber do amanhã, não saber do futuro. Não posso negar que existe uma preocupação, um medo muito grande no dia a dia, né? Prazer, dona Márcia. Meu nome é Janete. E a senhora sabe por que eu estou aqui? Não, não sei. Então, dona Márcia, eu estou aqui porque um dia eu já estive no seu lugar. Eu já passei por o que a senhora passou. Eu sou casada, tenho 3 filhas e em abril de 2022 eu fui realizar um check-up. E nesse check-up foi descoberto um nódulo na minha mama. E lá, fazendo outro exame, foi descoberto que era um câncer. Era um câncer muito agressivo, que já estava em 70% das minhas células e já estava com metástase. Então, aquilo ali para mim, o meu mundo acabou. Porque você imagina, você acha que você está bem, você está com tudo, você está com bom serviço, você está com bom trabalho, só esperando se formar e de repente você vem com o diagnóstico de um câncer. E não é um simples câncer, é um câncer que já está tomando todo o seu corpo. E aí, o que fazer nesse momento? O meu primeiro pensamento foi na minha filha. Eu tenho uma filha pequena, eu vou morrer, o que será da minha filha? E os médicos não me davam perspectiva de vida de nada. O que o médico falou para mim, dona Janete, não temos muito o que fazer. E eu já assustada, falei, como assim, doutor, não tenho o que fazer? Ele falou, não temos o que fazer, por quê? Porque o seu câncer já está com metástase. E quando está com metástase, a gente não pode fazer muita coisa. A gente vai dar procedimento a um tratamento paliativo. Eu fiz 16 sessões de quimioterapia, onde eu não suportava, eu cheguei a ficar inchada, eu cheguei a ficar com 18 quilos a mais do que o meu peso, eu perdi todo o meu cabelo, eu perdi meus cílios, sobrancelha, minhas unhas ficou preta, parecia carvão. Então ali eu me olhava, eu não me reconhecia. Eu ia no espelho e falava, quem é essa? Não sou eu. Só que chegou na 4ª quimioterapia, eu não estava suportando mais. Eu falei, eu não aguento mais. Fui lá, conversei com o médico, que estava muito dolorido. Falei, eu não aguento mais, eu preciso parar. E aí ele falou, não, não tem como parar, vamos dar procedimento. Mais ou menos uns 2 meses eu cheguei a pedir para o médico parar a quimioterapia porque eu não estava aguentando. Porque os 10 primeiros dias dessa quimioterapia de agora me deixam muito indisposta. E eu falei para ele falou que não podia parar. E muitas vezes as pessoas da família da gente não percebem, os amigos falam, não, por que você não quer continuar? Só que a gente é que sabe o que está passando dentro do corpo da gente, a cabeça da gente, né?
Eu, como mulher, já perdi uma mama, já é a segunda vez que eu raspo o cabelo em 1 ano, né? As minhas unhas, elas se acabaram. É muita coisa, é muita coisa. E aí era aquele baque que a senhora já conhece. A gente chega lá, a gente se entrega. Porque a quimioterapia, ela não age no momento. Pelo menos a minha, ela não agia naquele Depois de momento. uns dias, né? Naquele momento eu estava lá, eu chegava na minha casa, eu ainda conversava com as minhas filhas, com o meu marido. Eu ainda ia na minha cozinha, eu conseguia fazer um café, fazer um arroz. Só que a partir do 3º dia, eu não conseguia mais nada. Eu só deitava e ali eu acabava, porque eu não me achava no meu corpo. Parece que eu estava flutuando. Eu pegava no meu corpo assim, tentando me achar, eu não me achava. E o processo de quimioterapia mexe mais ainda, né? Porque a gente está junto com outras pessoas no hospital e aquilo é como a gente vivesse todo momento a doença, né? Sim. Aí foi onde eu estava num passeio com minhas filhas, de Lentes, como a senhora se encontra. E assim, foi onde eu comecei a agir a minha fé. Nessa época eu já estava na igreja e via muitos pensamentos, pensamentos de morte, pensamento que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu ia morrer, que eu ia deixar minhas filhas aí sem saber quem ia cuidar delas. Só que chegou uma hora que eu não aguentei mais, eu me revoltei com essa doença. E na época estava tendo a Fogueira Santa e foi aí onde eu me lancei. Eu falei, agora eu vou pro tudo ou nada. Só que como eu ia pro tudo ou nada se eu não aguentava fazer nada? Eu estava numa cama, eu estava com dor, eu estava debilitada, muito debilitada. Só que aí, orando a Deus, Deus fala com a gente. Mesmo debilitada, eu comecei a gerar o meu sacrifício. Quando eu cheguei naquele altar, eu tive que sacrificar muitas outras coisas. Onde o meu pai já tinha falecido há 8 anos e eu tinha mágoa do meu pai. E durante todos esses anos eu guardava essa mágoa no meu coração, mesmo dentro da igreja. Então, além do câncer no meu corpo, eu tinha um câncer na minha alma. E eu passei por um luto muito forte no tempo da pandemia, que eu perdi meu pai para a Covid. E aquilo tudo ali foi mexendo emocionalmente muito comigo, porque além de tudo, além dele perder a vida em 10 dias no hospital, ele ainda foi trocado, né? O corpo dele foi trocado com outra pessoa. E aquilo lá eu via que estava corroendo, tanto é que eu lembro que as dores, quando vinham em cima de mim, vinham exatamente na mama e no pulmão. Então, quando veio o diagnóstico do câncer na mama e no pulmão, foi justamente nos locais que eu sentia aquela dor de tristeza. Era uma dor de tristeza, mas que eu sentia como fosse uma pontada em cima desses órgãos. Talvez ali já estava nascendo o câncer. Foi aí onde eu fui para o altar e procurei para Deus antes o que Deus queria de mim. E aí o principal que Deus me mostrou que eu precisava era o Espírito Santo. Então, quando eu subi naquele altar, eu não subi pedindo a minha cura. Eu estava doente, eu estava destruída, eu estava com câncer, tanto na alma como no corpo. E eu subi naquela fogueira santa, eu subi no altar pedindo o Espírito Santo. E eu falei, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Teu Espírito para me seguir em frente, porque do jeito que eu estou, eu não consigo. Me ajuda, eu te peço aqui agora, de todo o meu coração. Eu lanço tudo que eu tenho, todas as porcarias imundícias que eu tenho, eu deixo aqui agora. É vida por vida. Eu deixo tudo que eu tenho aqui e eu quero o Senhor habitando dentro de mim. Quando eu cheguei lá no fim, lá no altar, eu cheguei com uma força que eu não sabia de onde tinha saído aquela força. Ali parece que só existia Deus e eu. Não existia mais dor, não existia mais dúvida, não existia mais nada, nada, nada. Então aquilo ali eu não queria que ficasse só para mim, era como se eu quisesse sair gritando para o mundo inteiro. Mesmo sabendo que eu ainda estava com aquela doença no meu corpo, eu não me sentia mais doente. Eu tinha uma força que eu não queria saber mais da doença. E aí foi onde chegou a época de eu voltar no médico. Aí quando a minha médica pegou um exame, ficamos assim, ela olhou para mim e ela começou a chorar. E eu não entendia por que ela estava chorando. Eu falei, doutora, o que está acontecendo?
Ela olhou para mim e falou, Janete, aconteceu o inexplicável. Eu falei, como assim, doutora? Ela pegou os exames e falou assim, aqui não tem mais nada. Ai, aquele momento foi radiante para mim. Eu abracei ela, eu chorei, eu gritei, eu pulei na sala, eu batia palma, eu falava, eu dava glória a Deus, eu agradecia a Deus, porque eu sabia que dali em diante não tinha mais nada. E eu estou aqui hoje, frente a frente com a senhora, para falar que assim como eu passei por isso, a senhora vai passar e a senhora vai vencer também. A senhora crê? A senhora tem fé? Sim. Essa fé que a senhora tem dentro da senhora, expõe ela para fora, leva ela até Deus. Assim como eu estive no seu lugar, um dia, onde eu rasguei o meu verbo e falei, Deus, o Senhor vai me dar a minha cura. E o Senhor me deu a minha cura. Não importa o que o médico fala que tem no seu corpo. Creia na palavra de Deus, onde Ele fala, eu sou o Deus que te sara. Tem essa palavra dentro da senhora. E a senhora vai vencer, assim como eu venci um dia. Um abraço. O que eu tenho, eu passo para a senhora. Em nome de Jesus. Amém, amém.